Boa noite. Cumprimentamos a todos com a graça, a paz e a alegria de nosso Senhor Jesus Cristo. A alegria do Senhor é a nossa força. Portanto, não temeremos, diz a palavra do Senhor, ainda que a terra se transtorne, os montes saltem para o seio dos mares, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Realmente Deus é quem está reinando firme em nosso coração e nos céus. Nada sobre a terra acontece sem a permissão do nosso Deus. E todas as coisas Ele sabe e Ele tem um plano sobre tudo o que está acontecendo. Há um texto aqui no Salmo 2 que eu gostaria de trazer para nossa reflexão hoje, que nos diz assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Porém, eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes e deixai-vos advertir. Juízes da terra, servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho. Porque dentro, em pouco, se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Que palavra tremenda, que palavra gloriosa. Nós sabemos que não é de hoje que os reis da terra, os príncipes deste mundo, se rebelam contra o Senhor, dizendo: sacudamos o seu jugo e rompamos as suas algemas. Como se Deus colocasse um jugo, colocasse algemas nas pessoas. Quanta tolice! Nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de liberdade. O que escraviza as pessoas é o pecado, é a independência, é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É quando o homem lá no paraíso disse: serei como Deus. Aquilo que Satanás disse antes da criação: subirei acima do trono de Deus. E desde então tem insuflado as nações, as pessoas a que se rebelem contra Deus. E sabemos que nos últimos séculos isso tem se tornado mais forte. Houve movimentos filosóficos, movimentos ideológicos, tentando tirar Deus, tentando sepultar Deus. Pensem bem, sepultar Deus, o Criador da vida, o Senhor de todas as coisas, aquele que já quebrou os grilhões da morte. Tentaram colocar Jesus dentro da morte. O que aconteceu? Jesus levantou-se triunfante, trazendo em suas mãos as chaves da morte e do inferno. Mas os homens, movidos por esse sentimento diabólico de rebelião contra Deus, têm, nos últimos 2 séculos principalmente, procurado levantar um governo sem Deus, sem as leis de Deus,
sem as normas de Deus. E todos esses governos fracassaram. Todos eles. No entanto, Deus usa tudo isto como que para aprimorar, para purificar o seu povo. Alguns exemplos nós encontramos na história e queremos buscar um no Velho Testamento. O povo de Israel. O povo de Israel tinha uma dificuldade muito grande de caminhar, de adorar somente ao Senhor. Então Deus usou um reino. Deus usou um rei poderoso na época chamado Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que tomou aquele povo de Jerusalém e levou-os cativo para a Babilônia. Parece algo extremamente ruim, terrível, mas era o plano de Deus. O povo de Deus precisava passar por aquilo. O povo de Deus precisava passar por um cativeiro como aquele para aprender a servir e adorar somente a Deus. E aprenderam, porque quando retornaram para Jerusalém e reconstruíram o templo, nunca mais se dobraram diante de deuses estranhos, feitos pelas mãos dos homens. Depois Deus levanta a sua igreja. E olha, meus queridos, levanta a igreja exatamente em um período que o mundo era governado por um império de ferro, chamado Império Romano. E havia o imperador, o César, que detinha todo o poder de homem e poder de Deus sobre as pessoas. E como o cristianismo padeceu nessa época. Mas a igreja venceu. Os cristãos aprenderam que eles deveriam se reunir na simplicidade, nas casas, e muitas vezes clandestinamente. E a igreja prosperou. A igreja multiplicou e venceu o Império Romano. No ano 313, Constantino, o imperador romano, se dobra diante do cristianismo e reconhece o cristianismo como a religião oficial de Roma. Vocês pensam que isso foi bom? Não, isso foi ruim. Porque a partir daí a igreja estatal tornou-se uma igreja mundana, institucionalizada, e perdeu o brilho, perdeu muito daquilo que Deus havia dado, muito daquilo que Jesus havia ensinado, e a igreja saiu das casas para se reunir nos templos. E assim foi, os séculos foram passando. Deus, entanto, sempre preservou o seu remanescente, o seu povo fiel. E quando a gente olha agora, a gente passa para os dias de hoje, a igreja, dentro do seu comodismo e do seu governo humano, cresceu muito na pompa, nos templos suntuosos. Isso que está acontecendo no mundo não é outra coisa senão a mão de Deus para trazer a igreja novamente à simplicidade. Não importa o que os governos façam. Muitas vezes nós ficamos dentro do nosso íntimo indignados com a injustiça, com tantas coisas que acontecem. Porém, amados, mesmo que o nosso coração se revolte, o nosso espírito precisa aprender a descansar no Senhor e saber que sobre todos os reinos, sobre todos os governos, está o poder de Deus. Quando esse salmo diz que os reis da terra se enfurecem, os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra
se levantam e conspiram contra o Senhor. Imagina, queridos, isso é possível? Mas o Senhor dos céus ri. Ele é tão grande, Ele é tão poderoso, que nada pode mover, nada pode abalar o trono de Deus. E é diante desse trono que nós estamos. É diante dessa graça que nós estamos. E onde nós devemos estar? Firmes. Firmes no Senhor. É isso mesmo, meus queridos. Firmes no Senhor. Porque a igreja, ela é vencedora. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não são tribulações, não são enfermidades, não são potestades. Nada pode nos separar deste amor. É um amor eterno. É um amor verdadeiro. É um amor que não pode ser influenciado pelas coisas deste mundo. Ele é Deus em seu trono. E Ele reina soberanamente. A palavra de Deus diz que Jesus, Ele está acima de todos os principados e potestades. Tudo está debaixo dos pés dele. E Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça sobre a sua vida. E cabe aqui lembrar que igreja não são 4 paredes, ou 10 paredes, ou telhados, ou vitrais, ou bancos, ou púlpitos, ou altares suntuosos. Nada disso. Igreja é isso aqui, ó. É casa de barro. É o nosso corpo. São esses vasos aqui que são a igreja do Senhor, onde Ele habita. Ele habita nesse templo, que é a nossa vida diante dele. E como é maravilhoso a gente ter essa esperança, como é maravilhoso nós crermos nisto. Portanto, igreja, aproveite este tempo que o Senhor está dando a cada um de nós, para que você restaure o altar na sua casa. Quem sabe há situações familiares, esposo, esposa, filhos, pais, até familiares distantes, mas hoje nós estamos tão próximos por causa das redes sociais, da tecnologia, telefone e enfim, tantas maneiras de nos comunicarmos com as pessoas. Então, quem sabe você poderia, através destes meios que o Senhor proporciona, entrar em contato com aquele familiar distante que tem tanto tempo que você não visita, não conversa, mas você poderia dar um oi, fazer uma chamada de vídeo ou mesmo um telefonema e conversar com essa pessoa, trocar umas ideias, matar as saudades. Também aproveitar para conversar com os irmãos. Você pode ter na sua lista de chamada algumas pessoas que você apenas adicionou à sua agenda de telefone, mas você nunca conversou com essa pessoa. Você pode ligar e dizer: oi, eu estou aqui e gostaria da gente conversar, trocar umas palavras. Tenho certeza que isso vai ser muito bom. Isso vai ajudar muito. Eu ficaria muito contente de receber uma chamada de vídeo, de telefone, enfim, conversar com alguém dessa maneira. É muito gratificante, é muito bom isso. Igreja, vamos viver esse tempo da maneira como o Senhor tem nos dado. Não fiquem intoxicados com essas notícias, porque esses meios de comunicação, infelizmente, estão sendo instrumentos para colocar pânico nas pessoas. Hoje eu estava na rua, precisei ir na rua, fui no mercado, fui na farmácia, fui de banco, e observei como que as pessoas estão amedrontadas. As pessoas já não se tocam, as pessoas já olham para as outras com receio, como que se as pessoas estivessem sujas, contaminadas.
pessoas com máscaras, outras sem máscaras. Isso que está acontecendo está fazendo muito mal a nós. Muito mal. Então, eu creio que não é apenas por uma questão de uma pandemia. Tem algo muito mais perigoso por trás disto. Mas o que nós vamos fazer, né? Vamos obedecer o que está aí. Mas vamos discernir o que Deus está fazendo com cada um de nós e para cada um de nós. Você é a habitação do Senhor. Você é a igreja do Senhor. Deus ama a sua vida. E se você, por acaso, está assistindo esse vídeo e você não se sente ainda em paz ou seguro no que diz respeito à sua salvação, quero lembrar um versículo de João capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E você é alvo deste amor. Foi por você que Jesus entregou a vida na cruz do Calvário. Então pense nisso, leia a Bíblia. Abra lá nos Evangelhos, procure no Evangelho de João, ou Mateus, Marcos, Lucas, enfim. Leia as cartas do apóstolo Paulo. Procure buscar nas Escrituras a esperança, a fé que você precisa. Muitos estão nesses dias vivendo angústias, ansiosos. Isso pode criar até um distúrbio mental, psicológico nas pessoas. Mas livre-se de tudo isso. Comece a olhar as coisas de uma outra maneira, creia, confie. Confie no Senhor. E procure aproveitar bem esse tempo com coisas que fazem bem. Fazem bem. Vá para a janela, tome um sol. Alimente-se adequadamente, não coma demais. Come o suficiente. Se você não estiver com disposição para sair de casa, faça umas caminhadas dentro de casa, e mesmo que a sua casa seja pequena, faça uns alongamentos, umas flexões. Deixe o seu corpo em movimento. Deixe o seu corpo em atividade. Isso também é importante, isso ajuda aqui, a sua mente. Uma mente sã em um corpo são. Lembra-se dessa palavra? Isso é verdade. No mais, queridos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Foi muito bom estar aqui conversando. Espero ter ajudado, espero ter trazido um momento de ânimo, de fé, de esperança para você. E vamos orar. Querido Pai, nós estamos aqui na Tua presença e cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor está sobre os reinos desta terra. Não existe nenhum poder humano ou diabólico que seja páreo ao Senhor. O Senhor é Deus, nos céus e na terra. E debaixo da terra também és o Senhor. Nada é páreo ao teu poder. Mesmo que os príncipes desta terra conspirem contra o Senhor, nada disso vai abalar o Senhor no teu trono. Tu és um Deus poderoso, eterno. Graças nós te damos por tudo. Abençoe esses meus irmãos, suas famílias, que a graça e a paz do Senhor esteja em suas almas, em seus corações. Abençoe o nosso país. Nós estamos aqui para interceder, pedindo que haja paz em nosso país. Sara a nossa nação. Cuida dos nossos governantes. Que todas as intenções malignas sejam desmascaradas e caiam por terra
em nome de Jesus. Proteja a vida do presidente da República. Guarda a sua alma, a sua mente, o seu coração, o seu espírito. Protege a vida dele, Pai, e dá-lhe sabedoria para governar a nossa nação. Que o temor do Senhor seja cada vez mais forte na vida dele, como também na vida de todos os seus ministros, auxiliares, todos os que estão ao lado dele ali nesse governo. Abençoe o nosso país, é o que nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.